Olá, ouvinte, tudo bem? Fique preparado aí que vem vindo um podcast super legal para você. Acompanhe conosco. Olá, caro ouvinte, tudo bem? Hoje estamos aqui com os alunos do 6º ano D da Escola Feliciano Sales Cunha. E nós vamos fazer um podcast na disciplina de Geografia. Nessa disciplina, nós vamos falar sobre os 4 primeiros percursos do livro didático, que vai abordar para nós o espaço natural, o espaço geográfico, paisagens, vai abordar também o lugar e nós vamos falar de território. E eu estou aqui com o aluno Luan para abrir para nós esse podcast. E ele vai me responder já a primeira pergunta que muita gente precisa aprender. Olá, Luan, tudo bem? Tudo. O que é espaço natural? São áreas imaculadas, ou seja, a humanidade não tocou. Muito bem, Luan. E a Geisla levantou a mão aqui, que eu acho que ela quer fazer uma complementação. Tudo bem, Geisla? Tudo. Geisla, qual é a complementação que você quer falar sobre as paisagens? É bem verdade que essas áreas quase não existem. Verdade mesmo. O ser humano praticamente destruiu todas. Muito bem, respondeu brilhantemente aqui o Luan e a Geisla. E continuando o nosso podcast aqui, algumas perguntas que os nossos ouvintes nos enviaram. Uma delas é: o que é espaço geográfico? E o Caio vai responder para nós. Tudo bem, Caio? Tudo. Responde para nós então o que é o espaço geográfico. É o lugar de interação entre os elementos naturais e culturais. Muito bem, brilhantemente. Bem, outra pergunta que não quer calar é: o que são elementos naturais? E agora o aluno Isaías vai nos responder o que é. Tudo bem, Isaías? Tudo. Isaías, o que são elementos naturais? Os elementos naturais são os animais, a vegetação, o clima e o solo. Muito bem. Depois que o Ezequias nos respondeu, agora então ficou a outra pergunta, né? O que são elementos culturais? E o aluno João Felipe vai nos responder. Por favor, João, tudo bem? Tudo. Responde para nós, o que são elementos culturais? São igrejas, casas, prédios, etc. Muito bem. E para finalizar a nossa primeira parte desse podcast, estou aqui com a aluna Yasmin. Tudo bem, Yasmin? Tudo. Yasmin, responde para nós então o que é paisagem. É tudo o que se vê, ela também pode ser sentida e ouvida. Muito bem. Finalizamos aqui a primeira parte do nosso podcast. Acompanhe aí os nossos comerciais. Em breve, vamos para a segunda parte do nosso podcast. Ser saudável pode parecer complicado, mas pequenas mudanças em 4 áreas importantes podem fazer muita diferença. É só se mexer um pouco mais, comer um pouco melhor, dormir bem e relaxar a mente por alguns momentos. Tudo está conectado. Quando você é mais ativo, tende a se sentir menos estressado. Quando você dorme bem, tende a se alimentar melhor. Uma mudança positiva leva a outra, e depois a outra. Logo, as escolhas saudáveis parecem melhores do que as não saudáveis. Tome notas, veja como você está se saindo e acompanhe seu progresso ao longo do tempo. Quando você sabe mais sobre a sua saúde, sabe mais sobre si mesmo. Simples assim. Eu não sei quando o racismo começou. Eu só sei que ele acaba quando começa o respeito. Eu respeito a cor da sua pele. Respeite a minha também. Tudo começa pelo respeito. Voltando então do nosso podcast, segunda parte, estou aqui com a aluna Júlia. Tudo bem, Júlia? Tudo. E com a aluna Emily. Tudo bem, Emily? Tudo. Bom, já que estamos falando de paisagens,
a gente sabe que a paisagem ela nunca é estática, ela muda. E se a paisagem muda, ela precisa ter um motivo. Por que a paisagem pode ser alterada ou de que forma? Fala pra mim, Júlia. Ela pode ser alterada por força natural, chuvas, ventos e terremotos. Muito bem. E ela também, se ela pode ser alterada por força natural, ela também pode ser alterada por força social, pelo que eu sei. Qual é essa força social, Emily? O ser humano, por exemplo. O ser humano, muito bem. Bom, sabendo então que há vários tipos de paisagem, né? Nós comentamos sobre as forças que alteram a paisagem. Há também algumas formas de paisagem. E eu estou aqui com a aluna Mirella, do 6º ano D. Tudo bem, Mirella? Tudo. Mirella, fala para nós pelo menos aí 2 tipos, né, de paisagens. Existe a paisagem protegida e a paisagem degradada. Muito bem, né? E eu sei também que existe a paisagem com desigualdade social e também as paisagens com espaços indígenas também. Muito bem, Mirella. E antes de finalizar a nossa segunda parte do nosso podcast, estou aqui com o aluno Carlos. Tudo bem, Carlos? Tudo. Bom, a pergunta é: o que é lugar, Carlos? É uma parte do espaço geográfico que tem significado. Muito bem. Então, se significa para nós, quer dizer lugar. Fique então com os nossos comerciais e aguarde aí a parte número 3 do nosso podcast. Roqueira, romântica, nerd ou descolada, que gosta de esporte ou de não fazer nada. Artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. A vacina contra o HPV já está disponível para as meninas de 11 a 13 anos para prevenir o câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal. Eu tenho certeza que você está gostando. Fique conosco. Bom, agora voltando, caros ouvintes, para a terceira parte do nosso podcast. Um dos estudos que fizemos ao longo desse bimestre foi o que é território. E eu estou aqui com a aluna Maiane. Tudo bem, Maiane? Sim. Bom, a pergunta é: o que é território? É uma área do espaço delimitado por fronteiras. E com certeza nessas fronteiras, provavelmente, haverá, né, o poder, que é uma palavra muito importante para quando se fala de território. Muito bem, Maiane. Bom, continuando então aqui os nossos estudos em geografia, a aluna Isabela. Tudo bem, Isabela? Tudo. E a aluna Tainá. Tudo bem? Tudo. Muito bem. A pergunta é: há uma diferença entre a palavra estado, com letra minúscula, e a palavra estado, com letra maiúscula. Isabela, a palavra estado com letra minúscula, o que é? Estado com a letra minúscula é a divisão interna de um país. Muito bem. Bom, sobrou para você, Tainá, a última parte. E com letra maiúscula? É com a letra minúscula ao país. É o próprio país em si, né? Com a letra maiúscula, né? Muito bem. Bom, ainda sobre o assunto de territórios, a gente sabe que há algumas divisões, né? Como a Tainá colocou e como a Isabela colocou, o estado com letra minúscula é a divisão interna do país, né? E eu estou aqui com o Pablo, e o Pablo vai nos responder que existem algumas palavras que são sinônimos, né, dessa palavra estado. Tudo bem, Pablo? Tudo. Pablo, quais são os sinônimos da palavra estado com letra minúscula? Sim, províncias, departamento e cantões.
Ah, legal. Muito bem, bem esclarecido aqui para nós. Bom, e para finalizar aqui mais essa parte do nosso podcast, existe uma palavra-chave que ela está sempre dentro do contexto quando se fala em território. E eu estou aqui com o aluno Victor. Ô Victor, responde para nós. Existe essa palavra-chave, mas qual é essa palavra? Sim, professor, existe. Poder. Exatamente. A palavra poder, né, ela vem sempre dentro do contexto de território. Fique agora com o nosso comercial. Eu respeito a sua origem. Eu respeito a sua cultura. Eu respeito a sua religião. Por favor, respeita a minha também. Tudo começa pelo respeito. Homens não são todos iguais, nem as mulheres. Quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Querem sim direitos iguais, deveres iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais, salários iguais e respeito às diferenças. Porque a diferença, sim, é sempre bem-vinda. A desigualdade, nunca. Tudo começa pelo respeito. Muito bem, estou aqui com a Laura para a gente iniciar a última parte do nosso podcast. Bom, a classe está indo muito bem na proposição e nas respostas. E agora, já que a gente está falando de divisão de estados nacionais e a divisão em províncias, estados e tudo mais, né? Eu gostaria de saber, Laura, primeiramente, tudo bem, Laura? Tudo. Bom, a pergunta é: quantos estados está distribuído o Brasil? 26 estados mais o Distrito Federal. Continuando então os nossos estudos, agora estou aqui com a Isa. Tudo bem, Isa? Tudo. Oi, Isa. Bom, a gente sabe que para ser país, hoje ele tem que ser reconhecido pelo Conselho de Segurança da ONU, que é uma organização internacional, né? Chefiada pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Bom, a pergunta que eu quero dizer aí é o seguinte: quantos estados nacionais, ou seja, países, está subdividido o nosso mundo que eles são reconhecidos? Aproximadamente 193 países. Muito bem. Espero, ouvinte, que você tenha gostado. Esses alunos se esforçaram e atingiram esse resultado maravilhoso. E em breve teremos mais. Fique conosco. Até mais.